venha o teu reino na organização da minha vida. E por que nós precisamos falar a respeito disso? Porque nós temos aliança com Deus. E este Deus com o qual nós temos aliança é um Deus organizado. Tudo que Ele faz é de maneira organizada. Eu chamo sua atenção para o que diz a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 1, dos versos 1 ao 13. Por favor, acompanhe essa leitura comigo. Gênesis, capítulo 1, dos versículos 1 ao 13. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Deixa eu te falar uma coisa. Você vai perceber que eu vou fazer destaque a algumas palavras aqui. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. Conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. E nós vamos encontrar na sequência da leitura, até chegar o sexto dia, essas mesmas observações. Deus construindo as coisas, e você vai encontrar a palavra entre, junto e de acordo com, espécie. Isso tudo mostra o quê? Organização. Deus poderia ter criado tudo apenas estalando os dedos, ou apenas dizendo: haja tudo, e tudo existiria. Mas Ele fez questão de fazer as coisas por etapas, dando o ensinamento para todos aqueles que quisessem saber dele, que Ele é um Deus organizado. Deus é um Deus de ordem. Tudo que Ele faz é de forma organizada. Agora escute, nós temos uma aliança com esse Deus, amém? Você já percebeu a dificuldade no relacionamento, na vivência de pessoas que uma é organizada e a outra é bagunceira? Já perceberam essa dificuldade? Por que algumas pessoas estão sorrindo para mim, fazendo assim? E por que eu percebo alguns cutucando outros? Porque realmente é complicado. Geralmente, existem exceções, mas geralmente a mulher é mais organizada que o homem. E quando essa mulher sai de um banheiro, parece que ninguém entrou ali. A toalha está pendurada no cabide, no lugar certo. O homem, ele sai do banheiro, ele faz um bolo com a toalha e joga em cima da cama. A mulher chega em casa e você demora para saber que ela está em casa. Mas o homem é fácil de você saber que ele já chegou. Porque quando ele chega, geralmente primeiro o pé esquerdo vem no calcanhar do direito, puxa, depois com o outro pé ele faz assim e joga, e ele vai se desmontando da sala até chegar no quarto. E a mulher, paciente,
ela vai atrás, juntando toda a tralha. Isso é fácil? Essa convivência é complicada ou não é? Traz problemas ou não? Muito bem, Deus é organizado. Se você quer andar com Ele, você precisa ser organizado também. Pense nisso. Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios 31, 27. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Cuide dos negócios. Organize. Ponha em ordem. Olha também o que diz a palavra de Deus em Isaías 38, versículo 1. E esse eu gostaria que vocês lessem para mim. No 3, combinado? 1, 2, 3. Isaías 38, 1. Escute uma coisa. Pense comigo assim. Deus estava mandando um recado para uma pessoa que ia morrer. Portanto, era o último recado de Deus para aquela pessoa. E que recado é esse? Põe tua casa em ordem. Você percebe que você precisa valorizar uma coisa dessa? O último recado de Deus para Ezequias: põe a tua casa em ordem. Então veja que isso é uma coisa que deve ser levada em alta consideração. A importância de colocarmos a nossa casa em ordem. Era o que Deus queria que esse homem fizesse antes de morrer. Organize a sua vida, organize a sua casa, arrume a sua casa. E lógico, ele não está falando de arrumar a porta, tapete, cortina. Não é disso que ele está falando da família. De colocar em ordem as situações familiares. Põe em ordem. Esse é o nosso Deus, um Deus organizado. Olha, ainda no livro de Abacuque, no capítulo 2, versículo 2. Tem gente da área de marketing, propaganda, publicidade aqui ou não? Levanta a mão. Tem? Tem, não tem? Tem, não tem? Tem lá em cima, tem aqui também? Tem. Então saibam que vocês estão lendo a criação do outdoor. O outdoor aconteceu na Bíblia. Olha aí, olha o que está escrito. Escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Essa é uma tradução da NVI, Nova Versão Internacional. Numa tradução mais convencional, está escrito assim: escreve em tábuas, em letras grandes, para que aqueles que passam rapidamente, aqueles que passam correndo, consigam ler. Outdoor. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que Deus está mandando escrever. Deus está mandando organizar pensamentos. Se você pensar num outdoor, você passa ali, em fração de segundos tem uma ideia toda sendo passada para você. Os caras são bons que cuidam disso, porque eles passam toda uma visão para você. E é o que está dizendo ali, ó, a visão. Passa uma visão para você. Em fração de segundos que você está passando com o seu carro, você pegou o recado que eles querem dar. Pois é isso que o Senhor quer que todos nós façamos na nossa vida. Lembra quando eu fico te dizendo: escreve teu sonho, e você me acha que eu sou um chato? Você me acha chato? Ah, lá vem o pastor de novo com essa história de ficar escrevendo. Que conversa é essa? Eu estou na igreja, é para ouvir a palavra. Aí vem o pastor mandando eu escrever. Isso é bíblico. Seja organizado. Pega os teus pensamentos, os teus sonhos e consiga colocar num papel. Escute, enquanto você está escrevendo o que você está querendo de Deus, a sua mente está enxergando aquilo. E a fé é o firme fundamento do que você enxerga, é o firme fundamento do que você sonha, é o firme fundamento do que você espera. Escreva o teu sonho, põe no papel. Seja organizado. Escrever é uma maneira de você organizar a sua mente. Tem coisa que você só consegue botar para fora escrevendo. Pode ter certeza disso. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz.
Sabe, eu poderia pegar esse versículo e deixar só essa parte para vocês e colocar ali embaixo, 1 Coríntios 14:33a. Mas sabe por que eu deixei o versículo todo? Parecendo que essa outra parte não tem muito a ver com a gente, como em todas as congregações dos santos. O que isso tem a ver com o nosso assunto? Deixa eu te explicar. A Bíblia está dizendo nesse versículo que o nosso Deus não é Deus de desordem, e está dizendo que as congregações também não podem ser. Ou seja, todos que andam com o Senhor têm que ser organizados. Quem anda com Deus aí, diga amém. Então seja organizado, porque Deus é organizado e você precisa ser organizado. E por falar em organização, deixa eu tentar te ajudar a organizar os seus pensamentos e perceber como é que anda a sua vida, se ela está organizada ou não. E para isso eu dividi pelo menos 3 pontos para a gente mostrar para você. Eu quero que você pare para pensar. Primeiro deles, organização dos sentimentos e na demonstração deles. Quando eu escrevi isso, eu escrevi pensando principalmente em pessoas que não conseguem demonstrar os seus sentimentos da maneira correta para as pessoas que estão à sua volta. Eu cheguei a pensar, por exemplo, em pais que têm muitos filhos, e tem um filho que ele botou na cabeça que o pai ou a mãe não a ama, não o ama como ama um outro filho. E a gente sabe que isso não é verdade. Quem aqui é pai e tem filhos sabe disso. Eu tenho o Lucas e a Larissa e eu não sei de forma alguma dizer que sou mais doido por um do que pelo outro. Eu sou maluco pelos dois. Eu amo os dois. Eu dou a minha vida pelos dois. Mas sabe uma coisa que pode acontecer com a gente? A gente pode não ter as nossas demonstrações de sentimentos organizadas. E tem pai e mãe que às vezes demonstra mais para um filho do que para o outro, ainda que ame os dois. Tem gente que não tem organização na sua maneira de sentir e demonstrar seus sentimentos. Assim como existem lares onde as pessoas não são organizadas na maneira de expressar realmente o que está sentindo pelo outro, às vezes até uma chateação, e guarda, fica com aquilo guardado no peito, lhe fazendo mal, até lhe provocando uma doença, porque não organiza as coisas. De repente você vê uma pessoa lançar no teu rosto uma situação que aconteceu há 10 anos atrás. Onde é que estava aquilo? Aquilo estava no meio de uma bagunça de sentimentos, se transformando em mágoa, em ressentimento, em rancor, porque a pessoa não consegue organizar os sentimentos, tem uma bagunça acontecendo dentro dela. Assim como existe uma bagunça dentro de casas, que você já deve ter entendido que essa bagunça aqui em cima do altar é exatamente para simbolizar essas confusões e bagunça que existe dentro das pessoas. Existem pessoas que, assim como está essa bagunça formada aqui, ela tem uma bagunça até na liderança da sua casa. Tem lares onde não tem ninguém mandando e todo mundo mandando. Ei, pastor, que negócio de mandar, pastor? Isso não existe mais não. Existe. Sabe por quê? Escute uma coisa. Se você trabalha numa fábrica, num escritório, numa loja, num banco, seja onde for, você sabe ou não sabe quem é que manda naquele lugar? Não tem um chefe lá? Não tem um líder lá? Inclusive depois dele não tem uma segunda pessoa que manda também? Você sabe quem são essas pessoas? Você conhece quem manda, quem dá ordens. Você conhece a função de cada um deles. Você acha que Deus criaria a família, uma instituição tão extraordinária, linda, poderosa, maravilhosa, protetora, como é a família, criação de Deus, e Ele não colocaria um líder? Ele ia deixar de qualquer jeito? Ele estabeleceu. Mulheres, por favor, entendam isso, não fique brava com isso, mas abra o teu coração para entender isso. Deus colocou o homem como líder dentro de uma casa. Sabe por quê? Porque tudo que Ele cria, Ele coloca uma liderança. Eu sou pastor, irmãos. Sou pastor? Eu sou pastor. Patrick, cadê o Patrick? Você é pastor, Patrick? O Patrick é pastor? Ele é pastor onde? Aqui. E eu? Rose, você é pastora. A Rose é pastora onde? Aqui. Mas eu também sou pastor. Quem manda aqui? Sou eu. Eu sou o pastor líder dessa igreja. Eu sou o que se chama de pastor titular nessa igreja. Eu sou o que se chama de pastor sênior nessa igreja. Por quê? Porque todo lugar decente e que tem ordem
tem que ter uma liderança. A sua casa não pode ser terra de ninguém. Tem que ter líder dentro dessa casa. Isso não pode estar desorganizado. Escute. O teu filho adolescente de 14 anos, maravilhoso, lindo, bonito, perfeito, inteligente, não pode ser o líder da sua casa. Ele é filho. O líder desta casa é o homem. Ah, mas isso é um demérito para a mulher? De forma alguma. A Bíblia não diz que a mulher pode menos que o homem. A Bíblia não diz que a mulher é menos inteligente do que o homem. A Bíblia não diz que a mulher tem menos capacidade do que o homem. Nada disso. Ela apenas diz que quando Deus criou a família, Ele colocou o homem como líder. Porque tudo que Ele cria, Ele tem que colocar uma liderança. Porque tudo que é importante, quer crescer, quer vingar, quer dar certo, tem que ter liderança. E isso não é demérito para a mulher. A mulher pode ser chefe de estado, ela tem mais do que capacidade para isso. Mas pode ver que ela chega em casa e ela vai ter o desejo de encostar a cabeça no ombro do marido e se sentir guardada e protegida. Às vezes ela nem precisa da proteção, mas ela faz o que precisa porque é um charme legal dessa convivência. Às vezes ela é mais forte do que o camarada que está ali, mas ela é tão boa que ela faz o cara achar que é mais forte do que ela. Essa é a mulher. Uma obra especial criada por Deus. Mas quando Deus botou a família, Ele escolheu um líder. Você está entendendo, meu irmão? Se isso não estiver acontecendo, existe uma desordem na organização desta casa. E às vezes nós vemos casas onde temos adolescentes que estão mandando. É o adolescente que escolhe onde essa família vai morar. É o adolescente que escolhe o que essa família vai comer, onde vai tirar férias. Mas não pode. Ele não tem a experiência de vida que você tem. Ele não tem. Ele não tem, inclusive, nem preparo na sua própria formação para tomar posição. A neurociência diz que o nosso córtex frontal, que é responsável pelas nossas tomadas de decisões, só está completamente formado por volta dos 27, 28 anos de idade. Então o adolescente não está inclusive preparado fisicamente, biologicamente para tomar todas as decisões que nós adultos deveríamos estar prontos para tomar. Olha como isso é sério. Olha como isso é importante. Eles estão mais para ser protegidos, incentivados, orientados, guardados e às vezes encaminhados, empurrados com sabedoria por aqueles que lideram suas vidas, que cuidam das suas vidas, que são os seus tutores. Então, é isso que eu quero te falar sobre essa desorganização dos sentimentos, da demonstração deles e até de uma família. Nós precisamos entender a importância disso. Colocar cada coisa no seu devido lugar. Quando eu falo sobre esses sentimentos, eu quero que você entenda que assim como a gente precisa organizar um ambiente como esse daqui, que está tudo fora de lugar, nós precisamos também colocar cada coisa no seu devido lugar. Nós precisamos ajeitar essas coisas. Elas precisam estar melhor arrumadas. Eu preciso guardar cada coisa no seu lugar certo. Eu não posso deixar dentro de mim as coisas todas espalhadas. Eu preciso ajeitar a minha vida. Imagine que a cada arrumação que eu esteja fazendo aqui significa uma arrumação que você precisa fazer na sua vida. Algumas dessas coisas precisam apenas ser colocadas no lugar, mas tem outras que estão vencidas. Tem outras que precisam ser jogadas fora. Tem outras que são apenas frasquinhos, vidrinhos, enfeites, que a gente acha que um dia vai precisar e vai usar, mas não estão servindo para nada, só está ocupando espaço. Lixo é o lugar de certas coisas na vida daqueles que querem ter uma vida organizada. Existem algumas pessoas que só precisam ser acomodadas no lugar certo da sua vida, mas existem outras que precisam ser lançadas fora. Saber jogar no lixo o que é do lixo, isso significa
saber arrumar a sua vida. E você precisa ter esse tipo de cuidado. Não deixe coisas escapando. Coloque cada coisa no seu devido lugar. Arrume a sua vida. À medida que você está olhando aqui o que eu estou fazendo, comece a imaginar coisas que você precisa arrumar na sua própria vida. Comece a ajeitar tudo. Tem muita coisa que está fora do lugar. Eu não sei te dizer exatamente tudo. Você está me olhando fazer isso e está pensando que você poderia fazer melhor? Arrumar melhor isso? Cuide da sua vida. Arrume a sua vida. Você não tem que estar preocupado em arrumar a vida de quem? Dos outros. Você não tem tempo para isso. Cuide da sua vida. Ponha as coisas, cada uma delas, no seu devido lugar. Faça o melhor que você puder. Porque quando essas coisas estiverem melhor arrumadas, quando você conseguir colocar cada coisa no seu devido lugar. Estou indo bem, Cida? Não olhe para essa estante. Ela só está procurando representar a sua vida. E sabe o que aconteceu aqui? Eu agora consegui ganhar mais espaço para receber as coisas novas que Deus tem para me dar. Enquanto você não conseguir organizar a sua vida, Deus não vai te dar mais nada. Eu quero que você perceba o que diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2. A Bíblia nos diz como o Senhor criou todas as coisas e vai explicando. E diz uma coisa que isso sempre me chamou a atenção, porque parece que é um versículo onde tem duas coisas que uma não tem a ver com a outra. Diz assim, e Deus não havia feito chover sobre a terra, porque não havia feito o homem. Sim, e o homem é feito de chuva. E Deus não havia feito chover sobre a terra, porque não havia feito o homem. O que tem a ver uma coisa com a outra? Deixa eu te explicar. No capítulo 1 que você já leu comigo, Deus já tinha criado a vegetação. Ela precisava ser mantida. E sabe como ela era mantida? Com o vapor que subia da terra. Mantinha aquela vegetação viva, existente. Mas ela não crescia, porque não tinha água suficiente. As plantas não podiam ainda produzir, porque elas eram mantidas apenas com um vapor. O vapor que subia e uma neblina que caía do céu. Mas não tinha chuva, porque ele não tinha feito o homem. Mas por quê? O que tem a ver uma coisa com a outra? Se chovesse, a planta iria crescer, o fruto iria aparecer e não ia ter quem cuidasse dele, porque não tinha feito o homem. Só depois que ele faz o homem é que ele faz chover. E então agora sim os frutos poderiam crescer. Enquanto não tiver alguém preparado para cultivar, Deus não vai dar o crescimento. Se você não estiver preparado, organizado para cuidar das coisas, Deus não vai entregar nada na sua mão. A prateleira tem que estar arrumada. Tem que sobrar espaço para colocar as coisas novas que Ele tem para te dar. Você está entendendo isso para a sua vida? Diga graças a Deus. Você precisa aprender a organizar os seus sonhos. Nós precisamos ter clareza e certeza daquilo que nós queremos.
Os nossos sonhos precisam ser trabalhados por metas, etapas, fases. Você deveria facilmente conseguir responder: o meu sonho é esse e eu estou na segunda fase. O meu sonho é esse outro aqui e eu já estou na quarta etapa. Já já eu chego no meu destino, já já eu tomo posse daquilo que eu estou buscando. Mas quando nós não somos organizados, nós não sabemos dizer isso. O quão distante você está de alcançar o seu objetivo? Não sei, porque não há organização. As pessoas estão com a mente tumultuada. Isso é muito semelhante a algo que eu preguei recentemente aqui, falando sobre mente. Quem é que lembra? Mente dividida. Mente dividida, a pessoa não tem firmeza de propósito, ela não sabe para onde ela está indo, ela não sabe o que ela quer de verdade. E Sêneca já dizia que quem não sabe para onde vai, qualquer vento serve. Então nós precisamos ter entendimento do que de fato queremos para a nossa vida. Por favor, organize os seus pensamentos. Terceiro e último, não que não existam mais, mas eu quis citar esses três. Organize suas finanças. 2024 está às portas. Organize suas finanças. Tem gente que não sabe quanto ganha. Uma pessoa que, por exemplo, é um empresário e não sabe quanto ganha, não consegue ser dizimista. Porque o dízimo é a 10ª parte daquilo que você ganha. Você não sabe quanto você ganha. Diga se não é verdade. Existem pessoas que estão entregando um valor como se fosse dízimo há muito tempo e falam: Senhor, como eu não sei quanto eu ganho, todo mês eu te dou isso. Você não sabe se você está no lucro ou se você está no prejuízo. Você não sabe. Pessoas desorganizadas não sabem quanto ganham. Sabe um detalhe? Quem não sabe quanto ganha, não sabe quanto pode gastar. E sabe outro detalhe? Geralmente quem não sabe quanto pode gastar, gasta mais do que pode. E quebra, está endividado. Muitas pessoas estão assim, porque não sabe quanto ganham, porque não sabe quanto gasta. Desorganização na sua vida financeira. Enquanto você não colocar isso em ordem, Deus não tem porquê de te abençoar com mais. Mas como? Ele vai dizer: como eu vou te dar mais? Você não está dando conta do que você já tem. Seja fiel no pouco, e sobre o muito eu vou te colocar. Entendeu agora por que a Bíblia diz um versículo que talvez você achava até injusto, quando diz assim, ó: ao que tem, ser-lhe-á dado. O que não tem, até o que tiver, lhe será tirado. Por quê? Quem tem sabe ter mais e fazer mais. Então Deus vai dar mais. Mas aquele que não sabe administrar, até o que tiver, o pouco que tiver, vai perder, porque ele não sabe cuidar do que tem. Ah, mas espera aí, vamos ser mais práticos, porque até agora você pode estar se sentindo fora de tudo isso. Você fala: não, isso não é comigo não, isso aí que o pastor está falando tem até sentido, mas eu não sou desorganizado. Vamos pegar nas coisas mais simples para saber se você é desorganizado ou não. Você arruma a tua cama logo cedo, assim que você levanta? Ou sai de casa e deixa tudo bagunçado? Pastor, o que tem a ver? Tudo. Nessas coisas simples e pequenas é que a gente consegue perceber quem a gente é de verdade. Você é daqueles que recebem uma visita e quando a pessoa vai entrando, você fala: ah, repare a bagunça. Eu sou cara de pau, eu falo: reparo sim, eu não sou cego, vou olhar, vou reparar sim. Não repare a bagunça, que conversa. Sua casa tem que estar arrumada para receber as pessoas. Mas já percebeu que tem gente que tem essa mania? Não repare a bagunça, e já vai correndo na frente, pegando coisa que está em lugar indevido, roupa que está estendida em lugar que não podia, não é? Por aí você já vai percebendo. Quer um outro exemplo? Um outro exemplo pode estar aqui desse lado ou desse outro lado aqui, ó. Seu carro. Você consegue dar carona para uma pessoa no banco de trás? Como é que está lá? Fala, Deus! Hein? Como é que está o seu carro? Você está pedindo para Deus um carro novo. Ô Senhor, me abençoa, 2024 eu quero trocar de carro. Com esse carro que você não cuida, você está pedindo um outro mais novo para Deus? Você não está cuidando desse. Como é que ele está? Como é que está o seu carro? A quantidade de sandálias que tem dentro do carro. Porque mulher geralmente tem sempre 2 sapatos, um para dirigir e um para sair do carro. Só que ela traz um, traz outro, traz um, traz outro. Daqui a pouco, quando vai ver, tem um punhado de sapato dentro do carro. Não é? A pessoa entra no carro e entra pisando na sandália da mulher. Como é que está seu carro?
No porta-mala ainda tem meio saco de cimento. Ah, pastor, mas foi da construção. A construção que terminou há um ano atrás? É dessa que você está falando? Nas coisas simples a gente consegue perceber se a gente é ou não uma pessoa organizada. Ah, pastor, você está falando, então você deve ser? Não, o supra-sumo, não sou não. Mas eu tenho consciência da necessidade de mudar isso todo dia. E vou te dizer, eu estou melhorando. Porque essa é a consciência que a gente tem que ter, de que precisa melhorar. Melhorar, nós precisamos disso. Por quê? Por um simples motivo, porque eu quero andar com Deus. E Deus é organizado. E Deus não abençoa o bagunceiro. Deus não abençoa a desordem. Deus não abençoa o desorganizado. Gente, é seríssimo demais isso que eu estou lhe dizendo. Isso tem absolutamente tudo a ver com o que nós estamos buscando para 2024. Você quer um ano abençoado? Você quer vitórias na sua vida? Seja organizado. Comece a organizar agora as coisas que estão faltando na sua vida, em nome de Jesus. Quando você consegue fazer isso, gente, dá uma olhada. Ah, eu queria poder ficar mais de longe para olhar isso. Mas deve estar muito diferente uma da outra, né? Aliás, mesmo a que está bagunçada, eles não conseguiram muito. Porque as pessoas que cuidaram disso são pessoas abençoadas. É o pessoal de cerimonial, outros irmãos, PPTO, muita gente ajudando. E eles não conseguem ser bagunçados. Tanto que você deve ter olhado ele e falou assim: pastor, se isso aí é bagunça, você não precisa ir na minha casa. Não é? É uma bagunça organizada que eles fizeram. Mas mesmo assim, olha a diferença de um e para o outro. Deixa eu te explicar uma coisa. Sabe por que ao arrumar, a organização já começa nisso? Sabe por que ao arrumar aquela estante, eu fiz questão de colocar as coisas todas nas duas últimas partes? Isso faz parte da organização. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ela é a mais cara num supermercado. Numa gôndola de supermercado, os produtos que quiserem expor aqui, vai pagar mais caro do que os outros. Quem sabe disso que eu estou falando? Tem alguém dessa área aqui ou não? Levanta a mão. Estou falando besteira, gente, ou estou falando certo? Por que é mais cara? Porque essa é a área que está na altura dos olhos. Então, aprenda a descer a prateleira e deixar livre e pronto os melhores lugares para as melhores e maiores coisas que Deus estará entregando na sua vida, em nome de Jesus. Quem pegou isso? Quem pegou isso? No nome de Jesus. Deus está esperando que você faça isso, para Ele poder colocar coisas mais preciosas na sua vida, coisas na altura dos olhos, que vão fazer outras pessoas olharem para você, glorificar o nome do Senhor, e ainda vão ter que dizer: só o Senhor é Deus. Amém? Então, você vai experimentar isso aqui. A pessoa organizada otimiza seu tempo e abrevia sua chegada ao sucesso. Você pode repetir isso comigo? Lembra o jeito que eu falei? Vamos ficar em pé? Lembra o jeito que eu falei no começo? Vamos lá? 1, 2, 3. Quem estava no Shopping Jardins ouviu, mas no Rio Mar não deu para escutar. Vamos de novo? 1, 2, 3. É isso que você quer para a sua vida? É isso que você deseja? Então vamos ficar na posição de vencedor.
Senhor meu Deus, o Senhor conhece o nosso coração. Estamos nos apresentando diante de Ti, humildemente reconhecendo que precisamos organizar a nossa vida. Dessas áreas que foram citadas, tantas outras que talvez algumas pessoas nem pararam para pensar, mas que também precisam de organização. Pessoas que precisam organizar a sua vida espiritual. Pessoas que estão te buscando de forma confusa. Alguns que não sabem nem como te chamar. Se te chama de Senhor, de Pai, ou talvez até do Deus de outra pessoa. Quem sabe se fosse ao pé da letra teria que chamar o Deus da mãe, o Deus que é do seu pai, o Deus que é da igreja quadrangular, o Deus que é do pastor, mas talvez ainda não consiga chamar de meu Deus, porque a vida espiritual está desorganizada e essa pessoa ainda não sabe em quem ela é diante de Ti. Eu te peço agora, meu Pai, que em nome de Jesus, não pela minha palavra, não pela minha força, porque eu não tenho essa força, eu não tenho esse poder, mas pelo poder do Teu Espírito Santo, que alguma coisa muito acima do nosso entendimento comece a acontecer agora, tocando no coração dos Teus filhos, mexendo de uma forma espetacular, poderosa, como só os céus podem produzir para a vida daqueles que clamam. Manifesta agora esta unção, fazendo esta pessoa compreender a necessidade que tem de Ti e de organizar isso dentro de si. Em nome de Jesus, que neste momento pessoas possam tomar decisões, onde um ano já está para se findar e essa pessoa vem protelando, procrastinando decisões espirituais em sua vida, decisões de aceitar Jesus, decisões de se batizar, decisões de deixar de um pecado, de confessar pecados, de ter uma nova vida contigo. Muitos que estão se alimentando apenas de uma vida religiosa, de um hábito de vir à igreja, quem sabe todo domingo, mas sabemos que isso, por mais importante que seja, não é suficiente. Então que haja uma organização na vida espiritual de cada um dos teus filhos, que haja coragem de se apresentar diante de Ti e buscar consertos, tal como Elias, que teve a consciência de antes de pedir fogo dos céus, consertou o altar que estava quebrado. Que possamos fazer isso também, consertar coisas que estão quebradas na nossa vida, organizar, colocar tudo no seu devido lugar, reposicionar pessoas, situações, inclusive aqueles que talvez estão querendo tomar o lugar do nosso Deus na nossa vida, que saiam dali, porque o lugar de Deus é único e exclusivo, Ele está acima de tudo e de todos. Somente ao Senhor teu Deus amarás e somente a Ele prestarás culto. Que em nome de Jesus isso comece a acontecer dentro de cada um dos teus filhos. Que os sonhos que estamos apresentando a Ti jamais possam chegar perto da maior alegria que temos, que é a salvação em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso é ter uma vida espiritual organizada, tendo Deus acima de tudo e buscá-lo em primeiro lugar. E aí sim, sabemos que as demais coisas serão acrescentadas por Ele mesmo na nossa vida. Então nos ajude nessa hora, Pai, a trabalhar essa organização. A organização de pessoas na nossa vida, a organização de sentimentos, a organização das coisas que administramos na nossa vida, a organização da nossa própria família. Que cada membro dessa casa saiba quem é quem dentro desta família, que a mãe está no lugar de mãe, o pai no lugar de pai, o filho no lugar de filho, tudo certo, vivendo em paz, debaixo da Tua graça e debaixo da Tua proteção. Que assim seja sobre a vida de cada um dos Teus filhos, porque nesta fé, nos preparando para um 2024 diferente e abençoado, eu estou declarando formado
o sexto elo do projeto de vida 2024. Venha o teu reino na organização da minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Diga assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu estou no projeto de vida 2024. Venha o teu reino, e na tua presença eu declaro mais uma vez a minha total dependência de ti, sabendo que sem ti eu não sou nada, nada posso fazer, mas no teu nome, no teu nome, no teu nome, eu sou simplesmente mais que vencedor. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.